Olá, irmãos e irmãs, graça e paz. Nós estamos dando início a mais um encontro com a Palavra. E é sempre uma alegria poder recebê-los aqui no nosso canal para juntos meditarmos e aprendermos um pouco mais sobre a Palavra de Deus. E nós estamos iniciando um tema novo aqui no nosso encontro com a Palavra. Nós iremos falar a respeito dos milagres de Jesus, especialmente os milagres que Jesus realizou e que foram citados no Evangelho de João. Então, nos próximos encontros com a Palavra, nós iremos trabalhar a respeito dos milagres de Jesus no Evangelho de João. E hoje nós iremos falar a respeito da fé, o milagre que Jesus realizou, que está lá no capítulo 4, do versículo 43 até o versículo de número 53. Então o tema de hoje da nossa meditação, do encontro com a palavra, é a respeito da fé, que não precisa ver para crer. João capítulo 4, versículo 43 até o versículo de número 53. Acompanhem comigo a leitura da Palavra de Deus. Passado 2 dias, Jesus saiu dali e foi para a Galileia, porque o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que Jesus tinha feito em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Jesus foi outra vez a Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar o seu filho, que estava morrendo. Então Jesus lhe disse: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. O oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha antes que meu filho morra. Jesus respondeu: vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele e, anunciando-lhe que seu filho estava vivo, então perguntou a que horas o seu filho havia se sentido melhor, e informaram: ontem, a 1h da tarde, a febre o deixou. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele: o seu filho vai viver. Ele e toda a sua casa creram. Amém. Então vemos aqui que Jesus, ele havia realizado um milagre, anterior a esse, que João relatou, sobre a transformação da água, em vinho, ali na festa de casamento, quando faltou o vinho. Jesus realizou este milagre, transformando a água em vinho, e todos ficaram sabendo. Agora Jesus volta de novo para a Galileia, e ele encontra, aqui João relata que ele encontra ali os galileus, que estavam eufóricos, porque alguns haviam presenciado o que Jesus havia feito lá na festa de casamento e outros ficaram sabendo. Então o interesse deles por Jesus aumentou significativamente. Eles não estavam interessados em aprender mais de Deus, eles não estavam interessados
em conhecer Jesus, em saber os seus ensinamentos, mas eles estavam interessados no poder de Jesus, no que Jesus poderia fazer, no que Jesus poderia realizar. E Jesus, pressentindo isso, que os galileus se aproximavam dele somente por causa dos milagres, somente por causa dos sinais, ele adverte, lá no versículo de número 48, que ele diz que se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. Mas o interessante neste milagre, nessa passagem, é que um oficial do rei, um homem que não era galileu, um homem que não era provavelmente judeu, era um homem de outra cultura, se aproximou de Jesus pedindo-lhe socorro, pedindo-lhe que fosse até a sua casa para curar o seu filho. Então notem a diferença, Os galileus procuraram Jesus para receber de Jesus alguma dádiva, para receber de Jesus alguma bênção, algum milagre. E este homem procura Jesus desesperado por causa da vida do seu filho. Então ele vai até Jesus clamando por misericórdia e compaixão. Esse homem provavelmente ficou sabendo, a fama de Jesus deve ter chegado até os seus ouvidos. Esse homem ficou sabendo quem era Jesus e o que ele tinha feito e o que ele poderia fazer. Então esse homem desesperado, este pai desesperado, foi até Jesus, pedindo que Jesus fosse até a sua casa para curar o seu filho, porque ele acreditava que Jesus era capaz de curar o seu filho. Então esse homem demonstra para nós uma fé em Jesus, uma fé capaz de fazer com que esse homem se humilhe, fosse até Jesus, que esse homem ele chegasse até Jesus e pedisse, implorasse para que Jesus fosse até a sua casa, porque o seu filho estava morrendo. Então esse homem tinha em Jesus a sua fé. Mas o que nos chama a atenção é que no versículo de número 50, Jesus diz para este homem: o seu filho vai viver. E o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Este homem queria que Jesus fosse até a sua casa, porque ele acreditava que Jesus poderia curar o seu filho. Mas a sua fé era tão grande, que apenas uma palavra de Jesus fez com que este homem se desse por satisfeito e fosse de volta para sua casa. Apenas uma palavra. Jesus disse para ele: vá, o seu filho vai viver. Isso foi suficiente. Jesus não precisou jurar. Jesus não precisou dizer: eu juro pelo meu Pai, eu juro pelo Deus dos céus que seu filho vai viver. Aquele homem não pediu uma garantia. Aquele homem não desconfiou, não duvidou. Ele creu naquilo que Jesus disse, que o seu filho iria viver. Um homem que ele não conhecia, um homem desconhecido praticamente por todos, mas que ele ouviu falar que esse homem, ele realizava milagres, ele ajudava o povo, ele operava sinais. Então, este oficial foi até Jesus e ele precisou apenas de uma palavra para que ele cresce que Jesus iria curar o seu filho. Uma palavra. Jesus disse apenas: vá, seu filho vai viver. E este homem volta para sua casa,
né, nos próximos versículos diz: e ele é informado que o seu filho está bem, que o seu filho está curado, né, que o seu filho está vivo. E ele pergunta para os seus servos, né, quando foi, né, em qual momento, qual a hora que o seu filho melhorou. E seus servos dizem: a 1h da tarde. E imediatamente ele faz ali a ligação, né, com o momento em que Jesus disse aquelas palavras. E ele, sem dúvida nenhuma, no seu coração, ele diz, né, que foi naquele exato momento em que Jesus disse aquelas palavras que o seu filho foi curado, né? E o versículo termina que ele e toda a sua casa creram. Um homem de fé. Ele influenciou toda a sua casa. E nós sabemos que quando a Bíblia, né, principalmente, né, no período aqui do Novo Testamento, quando se refere à casa, não é somente os membros da casa, mas toda a casa, todos aqueles que moravam na casa, né? Isso conta também os escravos, né? Aqueles que trabalhavam na casa, todos, né? Então todos creram em Jesus por causa deste homem. Que diferença dos galileus! Os galileus queriam que Jesus realizasse milagres porque eles queriam ver a manifestação, eles queriam ver o poder. Esse homem não precisou ver nenhuma manifestação de Jesus, nenhum poder manifesto de Jesus para crer. Ele apenas creu nas palavras de Jesus e foi para sua casa. Então esse homem nos dá uma lição, né, que nem mesmo os apóstolos entenderam, porque lá na frente nós vemos, né, quando Jesus ressurreto aparece aos discípulos e Tomé não está junto, e daí quando Tomé chega, os discípulos contam para ele que Jesus apareceu no meio deles. As palavras de Tomé, né, muitas vezes são as nossas palavras, né? Se eu não ver, né, as feridas, né, em suas mãos e não tocar no buraco delas, né, eu não creio que é Jesus. Então este homem não precisou ver para crer. Ele apenas creu, apenas acreditou. A sua fé, né, a sua fé fez com que o seu filho fosse salvo. O que podemos aprender, né, aqui com esta passagem que nós acabamos de ler? Destaco aqui 2 pontos que nós podemos aprender, né? O primeiro ponto: hoje Jesus não está mais entre nós fisicamente, como estava aqui nesta época em que o Evangelho foi escrito, né? Que o Evangelho de João foi escrito, onde João relata que Jesus não está mais fisicamente entre nós, mas Ele nos deixou a sua palavra. A Bíblia é a palavra de Deus e ela é suficiente para que a gente creia que Deus é capaz de realizar milagres nas nossas vidas e na vida das pessoas a quem amamos. Deus é poderoso para realizar milagres. Está na sua palavra. Nós apenas precisamos crer. A palavra de Deus é suficiente para que a nossa fé em Deus, né, gere milagres, gere bênçãos. A palavra de Deus, ela é suficiente. Nós não precisamos mais, né, viver à sombra das coisas. Se nós temos a palavra de Deus, é nela em que nós temos que crer. Não há mais intermediários, não precisamos de intermediários, não precisamos que
pessoas, ou denominações, ou religiões, né? Se nós temos a palavra de Deus, ela é suficiente. Deus deixou a sua palavra para nós. Então, assim como este homem, ele creu nas palavras de Jesus, que nós possamos também crer nas palavras que estão escritas neste livro, porque elas são palavras de vida, né? Como diz aqui, que o seu filho, ele viveu. E o outro ponto que eu destaco aqui é sempre perseverar, ser perseverante. Este homem, ele não deixou Jesus enquanto ele não sentiu convicção, né, de que Jesus iria curar o seu filho, né? Então ele perguntou primeiro para Jesus, ele questionou Jesus se Jesus poderia ir até a sua casa, né? Jesus começou a falar dos sinais, por isso novamente ele questionou Jesus: mestre, meu filho está morrendo. Então, enquanto Jesus não deu uma palavra, enquanto ele não sentiu convicção, né, de que o seu filho estava curado, ele não desistiu, ele perseverou. E nós temos que perseverar em oração. Nós temos que chegar diante do trono de Deus com o nosso coração quebrantado e contrito e perseverar em oração por aquilo que nós queremos, porque se for da vontade de Deus, nós iremos alcançar a graça que nós buscamos. Então precisamos ser perseverantes, crer naquilo que está escrito, crer em Deus, crer que Ele é capaz, que Ele não precisa, né? Aqui Jesus nem estava presente, Jesus não chegou nem a conhecer o menino e Jesus o curou, né? Apenas a intercessão e a fé pode sim salvar vidas, né? Salvar pessoas, operar milagres. Então que venhamos crer em Deus sem precisar ver. Este homem, ele creu sem ver se seu filho realmente já estava curado. Apenas a palavra de Jesus já fez com que ele voltasse para sua casa na convicção de que seu filho estava curado. Que possamos ter esta fé, a fé deste homem, que não venhamos cegar os nossos olhos com a nossa religião, a nossa autopiedade, mas que venhamos ser pessoas de fé, homens e mulheres de fé. Que Deus nos abençoe, tenham a todos um ótimo final de semana e até o próximo encontro com a palavra, se assim Deus nos permitir. Um forte abraço e até lá. Quem é este que faz o mar se acalmar e a tempestade obedece a sua voz? Quem é este que anda sobre as águas e por onde passa tudo pode transformar? Todas as coisas pode ver e o coração do homem pode sondar. Quem é este que cura as doenças e o campo e a alma pode seu nome é Jesus, o Filho de Deus, morreu na cruz em meu lugar, mas a morte venceu
e uma nova vida faz o homem experimentar.